E o assunto hoje é o quê? Fugindo da religiosidade. Religiosidade. A religiosidade estraga o Evangelho. A gente vai falar um pouco hoje sobre religiosidade. E está lá em Mateus 16, de 5 a 12. Mas antes, vamos fazer a nossa declaração de fé. Todos com a Bíblia? Essa é a declaração guiada pelo pastor Márcio Maladão. Presta atenção em cada frase, está no telão. Cada frase dessa. Esta é a minha Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu serei tocado pela palavra de Deus. Glória a Deus, igreja. Isso é forte, igreja. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 16, de 5 a 12. Mateus 16, de 5 a 12. Quem era o povo que tentava avacalhar a vida de Jesus o tempo todo? Fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei. Esse povo o tempo todo tentava colocar Jesus à prova. A gente vai falar um pouco sobre esse povo de hoje. Aí você vai perguntar assim, mas pastor, isso aqui era para aquela época, agora não existe mais fariseu, nem saduceu, mas tem as características. Se não fosse importante a gente estudar, Mateus não escreveria um capítulo inteiro sobre esse povo, as características desse povo. E a gente tem que saber o que esse povo fazia para a gente não repetir, ou para a gente identificar o que eles são, para a gente não estar no local onde tem esses fariseus. E para a gente também não ser um fariseu na vida do próximo. Mateus 16, 5 a 12. Quem achou, fala amém? Amém. Misericórdia, quem não achou? Nenhuma misericórdia. Eu vou ler na versão NAA. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Toda hora, os discípulos, Jesus falava de coisas espirituais e os discípulos levavam para as coisas materiais. É o tempo todo acontecendo isso. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos foram vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Não entende que Jesus lhes tinha dito: se tivesse cuidado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Jesus falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus, e eles pensando que Jesus estava falando sobre pão. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida nessa noite, e fale conosco. Cada palavra ali vai um aprendizado, cada letra, cada vírgula, ela nos traz muitos, ministra os nossos corações hoje. Que possamos, Pai, entender o que é a religiosidade, o que é o verdadeiro evangelho que o Senhor quer de nós, o que o Senhor deseja de nós. Transmita isso para a gente hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem eram os fariseus e os saduceus? Eram 2 grupos religiosos importantes da Judéia, eram seitas judaicas. Existiam outras também, essas eram as principais: os fariseus e os saduceus. Fariseus vem do vocábulo hebraico que significa segregado ou separado. Saduceu provém do hebraico sadoc,
que significa justos. E existiam diferenças, né, nas doutrinas, né? A gente tem várias linhas teológicas, né? A Assembleia crê numa linha teológica lá do Apocalipse, da escatologia, a presbiteriana crê em outro, um crê numa coisa, outro crê no outro. Eles tinham isso também. Cada um tinha uma linha, uma referência na religião. O fariseu, ele cria na lei do Pentateuco e cria também na lei oral, do que foi determinado com oralidade, né? Que determinava os sacerdotes, o sinédrio, eles criam na oralidade, né? Os saduceus não, os saduceus só criam na Torá. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos, anjos e espíritos. Os saduceus não. Os fariseus, tinha fariseu de todas as classes sociais. Os saduceus não, eram da alta sociedade, eram sacerdotes, aristocratas, eram pessoas da alta sociedade, os saduceus. Os saduceus eram a minoria, os fariseus eram a maioria. Os saduceus, eles tinham influência política, controlavam o templo e o sinédrio. O que era o sinédrio? Eram 70 anciãos que exerciam funções legislativas, políticas, eles interpretavam a Bíblia, eram responsáveis por isso. E existiam também, eu falei aqui dos fariseus e dos saduceus, existiam os essênios, que eram separados, eles viviam isolados. Existiam os zelotes, que eram um povo mais, eles zelavam pela palavra, eles eram mais pretensos, eles eram mais miniatura, né? Um pessoal mais bravo, né? Os zelotes. E dentro desse povo todo, né, tinha os escribas e os mestres da lei. Escribas, aqueles que copiavam a lei, faziam a lei e interpretavam. E os mestres da lei eram os teólogos da época. Os escribas e mestres da lei ou poderiam ser de algum ramo desse, ou de nenhum ramo. Tinha escriba, tinha mestre da lei, não pertencia a nenhum ramo desse. E essas seitas judaicas, elas tentaram de diversas formas atrapalhar a obra de Jesus Cristo nessa terra. Eles tiveram vários fatos, aí Jesus acabou calando eles em vários. Jesus chamava eles de hipócritas direto, né? Fariseus, seus hipócritas. Jesus perdia a linha com eles, chamava eles de hipócritas. E Jesus, ele cala, né? Tem um episódio na Bíblia, no capítulo, ele cala os dois grupos. Ele começa calando os saduceus e depois eles calam os fariseus. Né? Os saduceus, eles tentam testar Jesus com a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Levirato era se uma pessoa não suscitava descendente, ele morria antes, um irmão casava com a esposa para suscitar a descendência do irmão. E os saduceus, eles perguntam, como eles não criam na ressurreição, eles tentam testar Jesus onde? A ressurreição. Eles perguntam, um camarada ele morreu e a esposa dele casou com 7 irmãos. Na ressurreição, com qual deles ela vai ser esposa? Com qual deles ela vai ser? Aí Jesus vira para ele e fala, você não entendeu nada. Não é com ninguém. Na ressurreição não tem casamento. Não se dão e não tem casamento. Não existe casamento na ressurreição. Aí os fariseus, vendo essa lavada que Jesus deu nos saduceus, chegam lá e agora é a nossa vez. Vou lá e vou perguntar ao mestre qual é o maior mandamento. E qual é o maior mandamento? O que Jesus fala? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, também, no mesmo nível, é amar o próximo como você. Aí Deus calou os saduceus e calou os fariseus. Né? Porque Deus é Deus de vivo, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha só, e os dois grupos foram calados por Jesus nesse episódio. Continuando, os fariseus eles tentam colocar os romanos contra Jesus. Né? E chegam para Jesus e perguntam em relação ao imposto. Devemos pagar imposto para César, porque Roma estava dominando, né, o povo
povo judeu ali. E ele pergunta isso para botar o governo contra. Se ele fala, Jesus fala, não, nós somos um povo livre, não devemos imposto a César. Ia criar uma guerra entre os romanos e o povo judeu. Mas o que Jesus, na sua infinita sabedoria, ele fala? O que está no rosto lá? Quem é a esfinge que está lá na moeda? É César. Ele fala assim, então, bem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha a sabedoria, olha a resposta que ele dá para poder quebrar o fariseu. Outro episódio, os fariseus, eles tentam, os mestres dos fariseus tentam, né? A mulher que foi flagrada em adultério. Os fariseus, o que? Eles tentam testar. Vamos levar essa mulher aqui para o mestre. Segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. Se ele falar qualquer coisa diferente, porque eles estavam acompanhando o ministério de Jesus, era um ministério de amor, ele vai estar contra a parede, ele vai tentar salvar a vida dela e vai estar contra a lei de Moisés. Os judeus vão se virar muito contra ele. Se ele disser qualquer coisa, a gente pega ele. E o que ele faz? Ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Dos mais velhos e dos mais novos, todos foram largando as pedras e saíram. Mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou: embora, mestre. Não vai e não peques mais, nem eu te condeno. Jesus, ele veio, né, mudar tudo o que era em relação à religiosidade. Aquele povo vivia numa religiosidade absurda. Jesus veio totalmente com um discurso totalmente diferente. Um discurso de amor, né, salvando a vida, falando com a mulher samaritana. Jesus fala com a mulher samaritana. O judeu todo complicado, aquela discriminação com o samaritano. E Jesus fala com a mulher samaritana, apresenta para ela o Evangelho. Ele se revela para a mulher samaritana como Cristo. E os fariseus e saduceus ficaram loucos. Que coisa é essa que ele está falando, que ele está fazendo, o que ele está apontando aí? Isso aí não é de Deus, não é possível. Esse homem aí só pode ser do inferno, porque ele está fazendo tudo diferente do que a gente sempre fez. E Mateus, né, que era o publicano, né, no livro de Mateus, também conhecido como Levi, né? Mateus 23 inteiro, ele fala sobre os fariseus. Se a gente abrir a Bíblia aí, a gente vai bater aqui, se não me engano, 8 tópicos do que é a religiosidade. Né? Nada na Bíblia é por acaso. Se está lá, a gente vai extrair ensinamentos daqui. Ah, colocou aqui por acaso, está aqui só para complementar. Não está. Tudo na Bíblia ali é para a gente tirar algum ensinamento. E qual é o primeiro ensinamento de Mateus 23? Religiosos não fazem o que pregam. Religiosos não fazem o que pregam. É o ponto 1. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Está lá em Mateus 23, 3. Quem gosta de anotar aí? Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Religiosos não fazem o que pregam. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é o religioso. Religiosos, eles cobram, eles colocam um fardo muito grande em cima do povo e eles fazem tudo diferente. A gente está vendo uma sequência aí, né, de pastores que batiam nos outros em relação ao adultério e tinham vida adúltera 18 anos. Eles pregavam, falavam, diziam, batiam, gritavam, esperravam na internet e a vida deles não representava. Religiosos não fazem o que pregam. E a sequência desses pontos, para a gente poder identificar a religiosidade ou se estamos sendo religiosos. Religiosos demonstram uma santidade que não vivem. Isso é religiosidade. Você tenta mostrar de todas as formas uma santidade e você não vive aquilo. E tem uma frase aqui, né? Santidade não é demonstrada com palavra, mas com atitude. Se você conhece alguém que tenta mostrar uma santidade com palavra, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, já ressuscitei 12 mortos,
já fiz tudo isso, desconfie. A santidade não é com palavras, é com atitudes. A gente reconhece a santidade. A gente reconhece a santidade pelos frutos. Foi cantado aqui, acho que foi a segunda música. Quando você está na seiva de Jesus ali, você recebe aquela ceia, você consegue produzir frutos. A santidade é por meio de frutos que você apresentou. Não é pela boca dizendo que você apresentou frutos. Por meio da minha vida, 200 almas se converteram ao Senhor. Não é assim. É pelos frutos. Os religiosos fazem as coisas para aparecer. Mateus 23, 5. Esse é o segundo ponto da nossa pregação. Religiosos fazem as coisas para aparecer. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Os fariseus, tudo que eles faziam era para ser visto pelos homens. Você nunca vai ouvir um religioso bom, algo de bom do religioso por terceiros. Você sempre vai ouvir da boca dele. Ele sempre vai dizer sobre as boas obras dele. Ninguém vai chegar para você. Você conhece fulano de tal? Fulano de tal é uma bênção. Fulano de tal, homem de Deus, mulher de Deus. Nunca você vai ouvir. Você vai ouvir da própria boca dele. Vai tentar demonstrar para você. Ele vai fazer as coisas para ser visto. Ele vai estar sempre no pedestal. Isso é religiosidade. Nós servimos a um Deus, eu costumo falar assim, Deus do secreto. Nosso Deus, ele gosta muito do secreto. Ele não gosta de nada aparente. O aparente para ele é arrogância, é altivez. Ele gosta de quê? Esmola do secreto. Sua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Ele gosta de quê? Oração do secreto. Ajoelhado lá no teu quarto, chorando. Não é na praça pública, gritando, falando palavras bonitas. É o Deus do secreto. Ele gosta do quê? Jejum secreto. O seu propósito é no secreto. É você falando para todo mundo e anunciando. Não, é que eu estou num jejum de 40 dias. Você mostrando aquela aparência que você... Não é assim. É você e Deus. Deus é quem vê. É o Deus do secreto. Religiosos fazem as coisas para aparecer. Religiosos gostam de títulos. Essa é forte, igreja. Anota aí. Religiosos gostam de títulos, mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. O jovem rico chega para Jesus e fala assim: bom mestre. Jesus vira para ele assim: por que tu me chamas de bom? Bom é Deus. O Deus dessa terra não aceitou elogio. E a gente cria um monte de título, um monte de elogio, um monte de coisa. Bispo, apóstolo, super apóstolo, super não sei o quê, super mais não sei o quê. Religiosos gostam de títulos, inventam títulos, gostam de ser chamado pelo título. O religioso, quando ele é o tempo do título que vocês chamam pelo nome, ele morre no coração, porque ele ama aquele título. Aqui a gente recebeu a visita de um apóstolo aqui na igreja. Ele tentou forçar a porta, tentou entrar aqui com uma mentira para poder levar uma palavra aqui. Aí eu saí de fininho, fui lá fora, fiz uma ligação. Mas, cara, fulano, você mandou aqui Beltrano aqui para pregar aqui na igreja, para falar que ele... nem sei quem é. Beleza, não deixa. Eu deixei ele sentado o tempo todo, o culto todo. Chegou no final, ele tentou forçar a porta, tentou entrar. Aí, não, você não vai participar não. Fica sentadinho que você vai falar nada. Já chegou aqui com mentira. Aí depois no final fui falar com ele, né? Aí o irmão da igreja, qual é o teu nome mesmo? Fulano? Fulano não, apóstolo fulano. O apóstolo saiu assim naquela força, né? Aí você identifica o quê? Religioso. Religioso. Religiosidade. Ama os títulos. O religioso, ele é possessivo. Ele é possessivo. Ele ama a igreja dele de uma forma que você tirar ele da igreja, movimentar ele morre. É a minha igreja, é o meu ministério, eu sou o líder deste ministério, eu pertenço. Religioso, ele é possessivo, ele ama aquilo e agarra com todas as unhas, com a unha, com as mãos. Ele não pode pertencer ao religioso. O religioso, quando é substituído em um ministério,
ele sai da igreja. Ele sai da igreja. Isso é religiosidade. O religioso, ponto 4, quem pode anotar? Ponto 4. O religioso não gosta de servir. Mateus 23, 11. O maior entre vocês deverá ser servo. O religioso, ele não gosta de servir, ele gosta de ser servido. Ele gosta de ver todo mundo à disposição dele. Ele gosta de sentar e tudo vem a mim. Não gosta de servir. Isso é ser religioso. É importante também, se você for ferido por alguém, liderança abusiva, você vai conseguir identificar hoje, nessa noite, algumas características disso, da religiosidade. De repente, o seu líder lá atrás que te feriu era um religioso, ele não era um verdadeiro cristão. O religioso ele não gosta de servir. Se você virar para ele e falar assim, não tem que você pegar uma vassoura e varrer a rampa lá fora, ele morre do coração, porque ele não gosta de servir. Irmão, tem que você lavar o banheiro? Não. Sou pregador da palavra, apóstolo Beltrano de tal. Não posso lavar o banheiro, porque isso vai me diminuir o ministério. Quando a gente aqui chegou na igreja, a gente inaugurou, a gente recebeu vários convites. Vocês acham que é brincadeira? Recebemos vários convites. Pastor, eu sou missionário no campo não sei o quê, sou pastor de não sei quem há 20 e tantos anos, cantor e não sei o quê, não sei o quê. Como é que eu faço para o Senhor me receber como pastor dessa igreja? Eu falei, irmão, é uma longa caminhada. Você tem que chegar aqui, você tem que congregar conosco, a gente tem que comer um quilo de sal junto, você tem que lavar alguns banheiros, você tem que limpar a rampa, limpar as cadeiras. Aí o que aconteceu? O irmão me bloqueou, porque ele não queria. Ele queria ser servido, ele não queria servir. E a Lagoinha funciona assim. Você chega, você serve o próximo, você tem que ter um coração de servo, você tem que ir lá lavar um banheiro. Eu lembro do episódio da Renata lá no Congresso da Matriz, que um banheiro lá entupiu. Pode contar, Renata? Pode contar, João? Não. Já comecei, só deixar um pouco. E o banheiro feminino entupiu. E sabe que ele vazou e ficou boiando as coisas assim no banheiro todo. Quem que estava lá limpando o banheiro? Dona Renata, de sandália. 2 vezes. Isso é o servir. Isso é você servir. Você pensar, eu estou lavando esse banheiro aqui com as coisas boiando, mas é porque é para a honra e glória do meu Senhor. As pessoas precisam entrar aqui e encontrar tudo limpo, para a honra e glória do Senhor. Isso é o verdadeiro servir. Você serve, você não serve para o pastor, você não serve para o diabo, você serve para a honra e glória do Senhor. Você tem que estar na cabeça. Eu estou limpando essa cadeira aqui para a honra e glória do Senhor. Nada. Eu estou dizimando, eu estou ofertando para a honra e glória do Senhor. Não estou ofertando e estou dizimando para o pastor, não. Até porque os pastores não recebem nada. O povo da igreja antiga já sabe. Os pastores não recebem nada nessa igreja. Os pastores voluntários. E nós não temos contratado. Tudo aqui é para a honra e glória do Senhor. Não é nada. O religioso não gosta de servir. O religioso, ele é um usuário gospel. Ele não gosta de servir, ele gosta de usufruir. Ele chega aqui no Kids e olha assim, eu estou aqui, vou deixar o meu filho, sirvam-me. Aí chega lá, não tem a professora, ele só sai batendo o pé. Não tem a professora lá na sala de 7, 8 anos, um absurdo. Mas ele não fala assim, não, o que está precisando? Eu posso servir lá na sala de 7, 8 anos? O religioso, ele é um usuário, gosta. O usuário gosta, chega aqui, entra na igreja. Essas cadeiras não são confortáveis, não tem uma espuma. Eu vou embora dessa igreja, porque isso é o usuário gosta. Ele não fala assim, pastor, eu quero comprar 200 cadeiras com almofada para essa igreja. Aí, irmão, só um
glória a Deus. Só o tesoureiro falou. Pastor, eu quero comprar 200 cadeiras como falha para essa igreja. Aí, glória a Deus. O religioso não, ele quer usufruir. Ele quer o que a igreja, o que essa igreja tem para me oferecer. Eu sou um dizimista fiel, eu quero receber de volta. Ele entra aqui e fala assim: nossa, está calor. Eu vou embora porque essa igreja está quente. Ele é usuário gosta. Chega no estacionamento, não tem vaga para mim. Cadê minha vaga, centurião? Minha vaga reservada. É um usuário gosta. O que a igreja tem para me servir? Esse é o religioso, o fariseu. O religioso não faz discípulos para Cristo, mas discípulos para Ele. Não são discípulos para Cristo. Vamos lá, continuando no 23:15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer o convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Eles fazem o discípulo e transformam ele em filho do inferno. O que é filho do inferno? Se ele fosse um discípulo de Cristo, ele não seria filho do inferno. É porque eles fazem discípulos do inferno, piores do que ele. Eles fazem discípulos para que sirvam ele. Quantos casos eu vi disso? Pessoas que ficavam à disposição dos líderes. À disposição. Fulano, vem buscar a minha casa com o seu carro importado para me servir. Você está aqui para me servir. Fariseus, religiosos, eles usam as pessoas. Eles não fazem discípulos para Cristo. O verdadeiro cristão, ele faz discípulo para Cristo. Ele forma a pessoa para a pessoa ser mais parecida com Cristo. Aqui na igreja a gente está tendo discipulados de homens, né? A gente vai começar o de mulheres em breve. O discipulado de homens, ele acontece toda segunda-feira às 10 horas da noite. Os homens se reúnem online, 10 horas da noite, 10 às 10h30. Qual é a intenção do discipulado? Homens mais parecidos com Cristo. Cada vez mais parecidos com Cristo. E tem sido uma bênção. Você reunir ali 14, 13, 15 homens numa segunda-feira à noite, 10 horas da noite, é uma bênção sem medida. E é isso. Homens mais parecidos com Cristo. Estamos tendo um curso de homens na igreja, sexta-feira, às 8 horas. Curso de gerações. Homens mais parecidos com Cristo. É um curso de 12 aulas para sermos mais parecidos com Cristo. Quando os homens e as mulheres forem mais parecidos com Cristo, aí é um avivamento completo. Homens e mulheres mais parecidos com Cristo. Portanto, é uma ordem de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. O discipulador, ele ensina a obedecer o que Cristo ensinou. O fariseu, ele ensina a obedecer o que ele quer. Você é meu servo, você obedece o que eu estou mandando. O verdadeiro cristão, ele forma discípulos para Cristo. Discipular é ensinar e instruir a pessoa a seguir preceitos e instruções. Você ensina o que está na Bíblia, os princípios que estão na Bíblia. Ponto 6. Já estamos no 6. Ponto 6. O religioso não cumpre o que promete e adapta a Bíblia ao seu interesse. O religioso não cumpre o que promete e adapta a Bíblia ao seu interesse. Mateus 23, 16 e 17. Ai de vocês, que excedes, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. Servos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? O juramento. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz para não jurar. Porque se jurar, você tem que cumprir. Jurar para Deus, você tem que cumprir. O que o fariseu? Ele dava um golpe no sistema. Não. Se jurar pelo santuário,
A gente abre algumas brechas aqui. Se eu não conseguir cumprir, eu falo que foi pelo santuário. Por isso que Jesus ele fala assim, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Não é para julgar. Esse local aqui foi uma dificuldade para a gente alugar um local em Sobradinho. Por que foi uma dificuldade de alugar em Sobradinho? Todo lugar que a gente ia ver, o inquilino, o proprietário, ele virava para a gente, é para que isso aí? É para a igreja, não, a igreja não alugou. Aí tinha outro lugar. É para que isso aí? É para uma igreja. Não, a igreja não alugou não. Por que para a igreja não alugou não? Porque várias igrejas, várias denominações tinham dado golpe. O crente, ele fez um acordo, ele assinou um contrato, ele vai cumprir. Ele tem que cumprir. A palavra do crente, ela está muito avacalhada. O camarada ele fala que é pastor, o vendedor de carro já não vende o carro. Não vende. Não vende isso aí é 7. Lá no Rio a gente fala, né? Isso aí é 7. Isso aí é 7. A palavra do crente está muito avacalhada. O crente é sim, sim, não, ele falou, tem que cumprir. Não precisa de contrato com o crente. O crente não precisa de contrato, tem que ser a palavra dele. O religioso não. O religioso ele dá um jeitinho brasileiro para deixar de cumprir. Jesus no Sermão do Monte diz que não devemos jurar de forma, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Que passagem disso vem do maligno. Está lá em Mateus 5:17. Ponto 7. O religioso dá importância ao insignificante e despreza o importante. O religioso dá importância ao insignificante e despreza o importante. Eu pertenci a uma igreja e uma vez eu cheguei nessa igreja de moto e estava meio queimado de praia. Eu era solteiro na época. O irmãozinho na porta virou para mim e falou assim: irmão, moto é de Satanás e praia é de Satanás. Você não pode. Isso aí não é meio de transporte de crente, isso aí também, e a praia também não é de crente. O religioso, ele se importa com as coisas pequenas e despreza as coisas grandes. Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus condenou a substituição do superior pelo inferior. A gente está preocupado com quem está andando de bermuda, com quem está andando de não sei o quê, e não está preocupado com o irmão que está adulterando. A gente está preocupado com tanta coisa. Se fulano está comendo carne de porco, se Beltrano está, e as coisas mais importantes têm ficado para trás. A gente está preocupado com o vizinho que está saindo de bermuda e não está preocupado em levar o evangelho para o próximo. As nossas preocupações, elas estão muito desvirtuadas. Isso é o religioso, se importa com o insignificante e esquece das coisas mais importantes. E o que é justiça? Justiça é fazer o correto, é fazer o que prescreve os mandamentos de Deus, é fazer, ser uma pessoa justa e correta. E o que é misericórdia? Ser misericordioso é ajudar o povo próximo, é você se colocar no papel do próximo. Isso é ser misericordioso, é você cuidar do próximo. E a gente está preocupado com coisas insignificantes. O irmãozinho passando fome do nosso lado, é a gente preocupado com coisas insignificantes, preocupado com a escatologia. Se Jesus vai ser pré-milenista, pós-milenista, coisa insignificante, não vai mudar em nada. E o irmãozinho do nosso lado passando fome. Fidelidade, a fé em Deus. A gente preocupado com tanta coisa sem fé em Deus. É isso que é importante: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O religioso, ele vive de aparência. Está lá em Mateus 23, 25 a 28. Chama o louvor, por favor. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Jesus chama eles de hipócritas toda hora nesse Mateus 23. Vocês limpam o exterior
corpo, do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O que é um sepulcro caiado, né? A gente vai no cemitério dele, é cemitério da Paz, né, na Asa Sul. Aí você vê aqueles túmulos bonitos. Como é o nome dele? Campo da Paz, Campo da Esperança. Onde eu tirei o cemitério da Paz? Campo da Esperança. Você olha aquele trabalhado bonito, você olha, nossa, por dentro tem o quê? Morte, osso, decomposição. Era assim que eram os fariseus, né? Assim que o religioso. Você olha por fora, aquela santidade, aquele camarada que está flutuando, por dentro ele está podre. Nosso Deus, ele vê o quê? O coração. Nosso Deus, ele vê o teu coração. Vamos lá de novo. Dízimo e oferta. Não adianta nada você trazer aqui R$1 milhão, que se no seu coração você ficou com dinheiro no seu coração. Deus vê. É igual a viúva. A viúva trouxe o quê? Uma moedinha. Ele tinha depositado lá. Porque Deus orou, Jesus orou no coração daquela viúva. O coração dela era íntegro. Ela entregou de todo o coração. Servir na igreja. Você vem para servir na receba. É para você. Mas com uma má vontade. Uma má vontade absurda. Você levanta da cama, parece que a cama está nas costas. Deus, ele vê o coração. Ele vê o coração. Esse povo aqui, ó, equipe de louvor, tem que estar sempre com o coração no altar. Porque o coração deles pode se engrandecer. Daqui a pouco, o Lagoinha Wilson Sobradinho vai estar tocando lá em Orlando. Aí, se eles não tiverem o coração no altar, eles vão chegar lá em Orlando, quando eles voltarem aqui, eles não vão nem falar com os irmãos da igreja. Eles vão acabar de tocar e vão sair por ali. Não, porque agora pastor, a gente precisa de um artista aqui, né? Camarim. Pastor, a gente precisa de um camarim agora. Nós somos artistas famosos. Providencio uma sala de um camarim. O coração tem que estar no altar. Coração no altar. Quando o coração dele sai do foco, quando ele sai dessa direção, o homem cai. É o que derruba, né, pastores? Pastores têm um sério problema com isso. O orgulho quando entra. É orgulho, adultério, tem outro também que derruba o pastor. Agora, o orgulho quando entra, finança, dinheiro. Dinheiro, orgulho e adultério. Quando o orgulho entra, o coração dele sai da hora. Já é. Tem que sempre estar de olho no nosso coração. O religioso, ele vive de aparência. O cristão verdadeiro, ele vive com o coração na hora. Ele vive com o coração na hora. Ontem eu estava lá numa casa de recuperação, se chama Instituto Liberte, de homens que são viciados em drogas, todo tipo de droga, bebidas, todo tipo de droga, anfetamina, cocaína. E tem um trabalho do nosso irmão Cacá que se chama Calvário. O que é esse Calvário? Ele pega esses homens, eles são submetidos à ralação de excesso, rastejo da lama, água, pagação, e tudo com uma finalidade. O nome é Calvário, porque é toda a caminhada de um Cristo, ele sendo submetido a quem sofrimento. E depois, no final, é apresentado para eles a salvação. É apresentado para eles uma palavra de salvação. Aí você vê homens barbados com a cara de mal o dia inteiro, bravo contigo, porque você mandou ele para a água, porque mandou ele rastejar na lama, ele se desmanchando no final e agradecendo pela palavra. Homens agradecendo pela palavra. E é isso que tem que estar no nosso coração. A gente levar a palavra, isso que tem que encher no nosso coração. Não é seguidor no Instagram, não é púlpito, não é estar com o microfone na mão. O que tem que encher nosso coração são almas salvas.
É você ver pessoas rendidas ao Senhor. É você ver a pessoa ali mudando de vida. É você ver histórias de vida sendo mudadas. Isso que tem que encher do coração. O seu foco tem que estar nisso. Não é aparecer. Religiosos vivem de aparência. E o verdadeiro cristão? Quem é o verdadeiro cristão? A gente falou tudo que não deve ser. O que é viver o verdadeiro evangelho? O que é ser um verdadeiro cristão? É você viver o que prega. Você falar com alguém no trabalho e você está vivendo aquilo. Você viver o que prega, o que você está ensinando. É você não querer notoriedade. É você que todos cresçam e que eu diminua. Isso é o verdadeiro crente. Não se importar com títulos. Quando eu for um pastor, eu vou começar a obra do Senhor. Quando eu for um grande apóstolo, eu vou começar hoje. Primeiro vem o trabalho, depois vem o título. O título só é o reconhecimento daquilo que você faz, daquilo que você já é. Primeiro o trabalho. Você, o verdadeiro cristão, ele ama e serve o próximo. Quando o próximo está em dificuldade, ele está servindo, ele está se dispondo, ele sente no íntimo do coração dele que ele precisa ajudar. Isso é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele faz discípulos que imitam a Cristo. Ele não faz seguidores dele, ele faz discípulos que imitam a Cristo. É o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, quando ele fala, pode confiar, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele tem uma palavra confiável. O verdadeiro cristão, ele dá importância à Escritura. Tudo que ele está escrito aqui, ele dá importância. O verdadeiro cristão, ele não adapta, isso aqui é o interesse dele. Ele não adapta a Bíblia ao que ele quer para a vida dele. Isso é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele é puro de coração. Ele é puro de coração. Ele é como uma criança, puro de coração. Esses herdarão o reino de Deus. Aquele que é puro de coração. E o que é ser puro de coração? É você amar incondicionalmente. Incondicionalmente. Entrou aqui na igreja um travesti. Não, você está do lado dele, não. É sentar do lado dele. É abraçar. Ele está no local certo. Você tem que amar o próximo. E isso tem que constranger o lado do abraço. É tirar tudo que está enraizado no teu coração. Tudo. Aqueles fariseus, aqueles saduceus, zelotes, essênios, eles viram muitos milagres. Muitos. Mas o coração dele estava onde? Na religiosidade. Eles só olhavam para a religiosidade. Eles tiveram a oportunidade, eles presenciaram, porque aqui acho que todo mundo teria estar na época de Jesus acompanhando lá os milagres, vendo o que ele estava fazendo. Esses camaradas tiveram essa oportunidade, mas eles não se entregaram por conta da religiosidade. Às vezes, não nos entregamos por conta da religiosidade. Às vezes, a gente carrega o ensino da infância, porque meus pais me ensinaram essa religião e eu vou morrer nessa religião, porque é tradição da minha família. Às vezes, o verdadeiro evangelho está na porta dele batendo, mas ele despreza por conta da religiosidade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem que seguir isso aqui, ó. Isso aqui, a cópia do que Jesus ele trouxe. O que Jesus trouxe é o que devemos seguir. Isso é verdadeira religião. Não é placa, não é lagoinha, não é assembleia, não é presbiteriana, não é católica, não é nada. Não é o espírita, é a Bíblia. A Bíblia é minha regra de fé e prática. Seguir a Bíblia de ponto a ponto. E ela vai trazer a verdade. Ela vai tirar a religiosidade do coração. Todos nós temos religiosidade no coração. Todos nós temos.
nós temos. Eu fui criado na igreja presbiteriana. Um monte de coisa, um monte de religiosidade. Não estou falando mal da igreja presbiteriana. É uma igreja. Mas eu trouxe um monte de coisa no meu coração. Eu precisei jogar fora a religiosidade. Muita gente traz religiosidade. Agora eu sou lagoinha, vou me adaptar à lagoinha. Agora não, tem que se adaptar à placa, não. Você tem que se adaptar a Cristo. Eu era da presbiteriana e não batizei meu filho quando criança, porque eu não cria no batismo quando criança. Você tem que ter a sua convicção. A sua convicção que está aqui. Não é o que o pastor disse, não é o que o padre disse. É o que está aqui. Aqui é o teu norte, é a tua bússola. É isso aqui. Agora, se isso aqui estiver fechado na tua casa, como você vai ter as suas convicções? Como você vai ter as suas direções? Você vai continuar um religioso. Vai continuar na religiosidade. Você vai continuar seguindo mentiras. Você vai continuar seguindo o menos importante, deixando o mais importante passar. Por isso que a Bíblia tem que estar gravada nos nossos corações e nas nossas mentes. A palavra de Deus